Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Orbita Swap Podcast. Nós estamos iniciando aí essa série de entrevistas, né, com pessoas que são estrelas, estrelas em conhecimento. Órbita Swap, vem órbita de orbitar, né, questão que remete ao universo, e swap de troca. Então, troca de órbita, tudo que remete à questão de espaço. Nós estamos falando todas as vezes sobre isso, por quê? Porque a questão de o termo estelar, o termo de estrelas, ele já é utilizado em várias ocasiões, né? Em nascimentos, por exemplo, o médico, né, nós temos aquele termo de deu à luz. Né? Nós temos aquele termo dos intelectuais de serem pessoas brilhantes. E assim como isso acontece no universo de você ter um brilho a mais entre uma estrela e outra, nós temos isso nas pessoas, pessoas que se destacam. Talvez você esteja numa briga para se destacar no empreendimento que você tem. E aqui nós pretendemos ter algumas sacadas, né? Trazer pessoas que já passaram várias situações para que você consiga também encontrar ali um insight, algo que consiga solucionar aí algo que você precise no teu negócio. Então hoje nós estamos aí com ninguém mais, ninguém menos do que o meu amigo Isaac Coelho. Seja bem-vindo. Obrigado, Fernando, pelo convite e vamos desenrolar aí. O Isaac é um cara que a gente se conhece há um tempinho, né, Isaac? A gente viu uns, Sim, uns sim. anos atrás Já aí, vendi para você, já né? vendeu. Inclusive, até hoje eu não saí daquela marca É, porque pô, legal, uma aquele puta açaí de era uma muito marca. bom. E o Isaac é um empreendedor que eu admiro muito, porque ele já tem alguns empreendimentos aí no histórico, né? E vamos lá, contar um pouquinho aí dessa história. Então, da Vamos, onde bora. você veio, da Tô onde aqui, vou servir você hoje. nós nos conhecemos em Bertioga, mas você nasceu lá não. Não, eu sou de Mogi das Cruzes, nasci em Mogi das Cruzes, vivi na zona leste de São Paulo, no extremo leste de São Paulo. Com 25 fui para Bertioga. E aí comecei a desenrolar um monte de coisa, né? Uhum, Inclusive o açaí, né? Que é o que eu vendia pra você na época e tal. uhum, Mas sou de São Paulo, acho que não tem como negar, assim. Eu acho que é até interessante eu falar isso, porque a Zona Leste, principalmente aqui em São Paulo, sair algo ali é gratificante, né? Porque não é um lugar que vai te dar opções ali para que você consiga se desenvolver. Mas graças a Deus, à educação dos meus pais, uhum. saiu alguma coisa. Não sei se é a das melhores, mas eu sou bem feliz assim de ter saído de lá, cara. Legal. E a questão da sua formação, como que começou aí essa vida do Isaac mesmo depois? Então, cara, eu trabalho, cara, na verdade, eu sou da década de 80, né? Então, assim, eu sou de uma geração que um pré-adolescente, segundo os pais, né, já podia trabalhar. Então eu comecei a trabalhar bem cedo. Comecei trabalhando numa fábrica de pipa com 9 anos de idade. Eu Uhum, lembro que eu estava jogando bola. A minha mãe falou: arrumei um emprego para você. Eu fiquei meio sem entender, mas fui trabalhar. E depois disso, cara, eu não consegui mais parar de trabalhar. Depois disso, eu arrumei um emprego numa escola de computação. Eu fazia um curso lá, o cara falou: Meu, eu preciso de um monitor. E aí foi indo, cara. E a minha vontade nessa época era trabalhar com publicidade. Fiz um ano de publicidade, não terminei. É, Posteriormente, não sabia o que fazer. uhum, Aí alguns amigos falavam para eu entrar na área de educação física, porque eu andava de skate, surfava, tal. Entrei, fiz bacharel e licenciatura de educação física. Trabalhei um tempo na área, não uhum, era uma área rentável.
E aí eu comecei a pensar em outras coisas até que surgiu, né? Surgiu o lance do açaí. Uhum. Aí depois a Burgers on Fire, que a gente vai falar dela depois, que foi a minha primeira hamburgueria. E aí ali eu comecei a focar mais só num negócio. Mas, meu, já fiz de tudo. Sobre A a gente pode depois desenrolar aí alguma coisa no decorrer da conversa. Legal. Sobre a questão da publicidade, essas coisas, eu me lembro alguma coisa vagamente do logo. Que você, tipo, os seus logotipos Eu tinha uma coisa faço, que eu você que faz, né? faço, É eu uma que curiosidade faço. assim que eu lembro. Na verdade, assim, quando eu entrei na faculdade de publicidade, o que me fez parar foi falta de grana. Fui Uhum, mandado embora de uma empresa que eu trabalhava, e aí eu falei, meu, desisto, cara, era muito uhum. caro, mas eu acho que eu sempre tive É o olhar que se. esse olhar É, mais publicitário, assim, eu gosto, né, cara? não, porque o marketing das suas empresas eram ótimos. Eu via, eu também sou um cara que eu faço meus logos também, Aham. né? Tanto da Elevac quanto da Apta Suave. Mas quando eu pegava assim, olhava a identidade visual, essas coisas que você se Ah, eu preocupava, gostava, cara, eu é muito gostava. bom. E eu acredito que outras pessoas também, muitas pessoas da cidade também ficaram. Não, e não só isso, já ajudei uma galera também a. Porque assim, meu, eu tava, por exemplo, eu tava em Bertioga segunda, agora, e aí eu encontrei um ex-cliente meu Uhum, que abriu uma hamburgueriazinha lá na vila. E aí, meu, na rua o cara me perguntou, tipo, a respeito de tempero de carne e tal. Então, assim, meu, se alguém chega e fala, meu, eu tô precisando disso, e for essa parte criativa, as coisas que eu tenho um pouco de conhecimento, é, com certeza, eu tenho um uhum, prazer, cara, de lidar com esse tipo de coisa, né, cara, uhum. de criação, né? Eu acho Sim. legal. Nome, logotipo, qual vai ser a pegada do negócio, eu gosto bastante dessa parte criativa, né? Sim. A operação do negócio, vamos lá, o operacional. Questão mesmo de equipe. Qual foi o maior número de pessoas que você já teve envolvidas aí num dos teus Cara, negócios? então, hoje as duas hamburguerias que eu tenho, elas estão com uma quantidade diferente entre elas, mas uma quantidade mais reduzida. E a gente pode depois saber o porquê disso, mas eu já cheguei a ter na Burgers on Fire, acho que se eu não me engano, 11 pessoas Uhum. num espaço de, sei lá, de 10 por 10, que é a On Fire, né, onde ela tá hoje. Sim. Então já teve bastante gente lá. Uhum. Mas fora motoboy, essas coisas, né? Mas assim, Os equipe terceirizados. mesmo, acho que foi entre 11 e 14, o máximo que eu tive. Mas foi no auge, né? Uhum. Foi no auge da On Fire. Eu não tinha muita concorrência na época também, era uma coisa bem nova na cidade. Uhum. Mas aí você tem que ir ajustando, né? Vai Sim. dependendo Não, do faturamento e e tal, né? ajustando no país do jeito que é. Sim, Porque sim, o Brasil, a ele. carga é mais difícil hoje empreender do que. Então, acho que o grande lance, Fernando, desses papos é justamente esse. É tentar mostrar para as pessoas o que é o Brasil. O Uhum. Brasil não é um país fácil para quem quer começar um negócio. Não vou nem falar empreender, né? Porque já virou um termo pejorativo, né? Mas assim, como começar nessa situação, nesse caos todo? É óbvio que, meu, a gente aprende todo dia. Eu já tomei várias pancadas, né? Então, conforme a vida vai passando, você vai, vai analisando melhor as coisas. Mas eu acho que esse papo é muito bom, o trabalho que você está fazendo é muito bom, principalmente para quem não tem noção nenhuma, principalmente do que é o Brasil, né? Uhum. Mas por que as coisas no Brasil não dão certo? É muito difícil. Eu acho que esse é uma das coisas que a gente já conversou lá, né, na nossa primeira reunião, Uhum. que a minha vontade é justamente essa, de tipo, meu, tentar fazer com que as pessoas cheguem até mim, ou até a Orbit Óbvio. Swap, e conseguir entender desde o começo.
Porque eu acho que assim, eu vejo muita gente querendo empreender hoje e eles esquecem de, tipo assim, de ler o país. Sim, E não só o país, mas ler uma série de coisas. O que que é o capitalismo, como que ele funciona. Então eu acho que é bem legal isso que você está é, fazendo. E, e eu acho que a minha contribuição, eu acredito eu, para a sociedade tem trilhado esse caminho, tipo assim, educacional mesmo. sim, Tipo, para que a pessoa. Às vezes a pessoa monta um negócio, não dura, pelo simples fato dela não ter entendido algumas coisinhas que não é tão difícil também entender, antes dela empreender. Acho que é esse que é o. Acho que é esse que é o grande lance. Tipo, entender antes de empreender, sim. eu acho que é um bom caminho. É, tem até aquela frase, né, que quem não planeja está falhando nessa questão de operação mesmo. Porque, Sim. por exemplo, hoje a gente tem essa questão do país e os negócios. Pô, dependendo da alíquota do imposto que a pessoa for entrar, né, dependendo dos quinais e do contingente da folha que ela vai precisar, que é acho que a maior parte do impacto da sua folha também era a mão de obra, né, na questão, porque Ah, não, mesmo uma série de tendo, coisas. Imposto, enfim, prefeitura. sim, as licenças, né, para ter Não, eu acho hoje, que, na verdade, eu acho que a folha de pagamento é, vai depender do quanto você vende. sim, Eu acho que ela não é a coisa mais desastrosa num onerosa. negócio. Uhum, Pelo contrário, eu acho que ela é uma das coisas mais legais. Acho que é uma das coisas mais gostosas que tem é você pagar um colaborador ali, um funcionário. Mas eu acho que tem outras coisas no meio disso que elas precisam ser mais desbravadas, né? uhum. Do que uma folha salarial. É óbvio que se você tiver muito funcionário para Pouca demanda. pouca demanda, é óbvio que você vai ter um gargalo ali, né? Mas aí, Uhum, aí é com o tempo, né? Você vendo ali, tipo, pô, isso aqui não é necessário, tal, aí você fazer alguns ajustes, mas sim. não é o pior assim, não é esse. O pior é lidar com impostos, Estado, enfim. Não, e é muitas obrigações para poucos retornos, né? Porque hoje o empresário ele tem que entregar muita coisa, né? Pô, igual a gente faz as contas, a gente paga imposto por olabore, paga imposto da folha, paga imposto dependendo do imóvel, O brasileiro paga né? imposto a partir do momento que ele acorda, né? E se morrer também, vai Também ter paga. imposto deduzido. Não, então, mas é isso que eu falo, o Fernando. É, o que que acontece, cara? O que que eu vejo, tá? Não é não é uma verdade, isso é uma reflexão minha. Eu acho, cara, que o Brasil, ele vive e viveu durante muitas décadas a ideia de que somos um país capitalista, de fato, e nós não somos. Uhum, Isso aqui, na minha opinião, isso aqui é um país semi-socialista, sei lá, não sei se existe esse o nome. uhum, E aí o que que acontece? Nesse meio tempo, eu fui atrás, eu fui estudar marxismo, fui estudar a Escola Austríaca de Economia, von Mises, Hayek. Então eu percebi que o Brasil não é um país capitalista. Por mais que as pessoas comprem alguns itens para a vida dela, ela consiga no mercado, tal, mas se você for analisar a carga tributária, ela é basicamente um país socialista, cara. Então, assim, uhum. o que que acontece num país que tem esses ideais socialistas? Primeiro que não vai incentivar a produtividade, Economia. entendeu? Não vai incentivar. Pelo contrário, ela desestimula, né? Porque você fica ali trabalhando anos, Sim. pagando impostos, e quando você vai ver, não sobra muita coisa. Então, assim, não é um país que vai te jogar para frente, que vai falar para você, falar assim, não, meu, você tá tendo um esforço aqui agora, lá na frente você vai colher. Uhum. Então, assim, na verdade, eu acho que o empreendedor no Brasil hoje, ele meio que, tipo, ele tem que ter noção de que ele tá numa guerra, né, cara? Sim. E essa questão numa guerra você tem que dominar o campo.
né? Então, acho que a primeira coisa, achei aqui aquela frase que eu estava tentando lembrar, Tava procurando? se você falha em planejar, está falhando, está planejando falhar. Como? Se você falha em planejar, você já está planejando falhar. Ah, sim. Analisando todas essas informações numa visão macro, né? A gente tem aí o país que não nos ajuda na Sim. questão do Mas também empreendimento. não pode ficar chorando E muito, também não né? pode ficar chorando muito. Porque senão a gente É. vai. E aí o que que acontece? Você tem ali a mapeação da onde as pessoas querem abrir o negócio, tirando toda a questão, né, de prefeitura, etc. Sobre a operação dos negócios em si, porque você já teve a distribuição, né? Que era uma distribuição, Era né? uma Que você teve. distribuidora de embalagem descartável, vendia um monte de coisas lá, E né? depois você teve já o negócio mais voltado para o varejo, né? É, Foram essas duas, digamos, sim, as né? hamburguerias, é. E aí, o que que eu vejo? O público um pouco diferente, porque no varejo você tem o ticket, né, um pouco mais maior, né, e uma quantidade para bater ali, digamos assim, de vendas, né, para um É, certo não. ticket, e a distribuição você já tem uma margem menor, né? Ah, tá. Você fala né? margem de lucro, você Isso fala? Tô falando já nessa questão da comparação da distribuição de vender no atacado para o varejo. Então, mas aí é que tá, ô Fernando. O que que difere o atacado do varejo? Na minha opinião, Uhum, vai depender muito da concorrência que você tem no ambiente, entendeu? uhum. Então, de repente, vamos supor, igual eu, tive uma distribuidora de embalagens descartáveis e uma série de outras coisas, açaí, sorvete, enfim. Uhum. O mercado, lá na região, ele já é um mercado bem consolidado em relação à distribuição. Ou seja, Santos, até a galera de São Paulo, as empresas distribuidoras de São Paulo também entregam lá. Então, Praia assim, Grande. é, o atacado. Por que que ele é, na minha opinião, um pouco mais difícil, mais complicado? Primeiro que você tem que ter um estoque, Uhum. e esse estoque vai aumentando de acordo com a quantidade de clientes que você vai adquirindo. A margem, e aí é onde a gente fala desse lance de margem. Porque assim, ok, eu tinha a distribuidora lá, era uma margem apertadíssima. Uhum. Aí, beleza, aí migrei para o varejo. Né? Em 2017, montamos, né, eu e a minha ex-sócia, a Burgers on Fire. O que que acontece? Naquela época, eu não tinha uma concorrência tão grande. Uhum. A partir do momento que a concorrência vai chegando, as margens vão se apertando também. Então, assim, independente do negócio, a tua margem ela vai se basear mais ou menos em relação à concorrência que você tem. Então, assim, por exemplo, você vendia um negócio a R$ 100 e você estava com uma margem ali boa, tal, fazendo uma grana, tal. A partir do momento que chegou um concorrente seu que vai vender aquele mesmo produto ou algo parecido a 90, você vai ter que se mexer para competir com ele. Uhum. Então, assim, a concorrência, ela não é uma coisa negativa, ela também não é uma coisa positiva também. Não estou querendo dizer que, tipo, nossa, é Tô legal, eu gosto feliz de. que Eu abriram gosto. alguém. Mas a gente tem que saber. É o que eu estou falando, é o lance da educação mesmo. É Uhum. você saber. Por que que eu acho hoje que a concorrência ela é uma coisa saudável? Vou te explicar por quê. Porque ela vai chegar num limite. Vamos imaginar que hoje tenha na região, sei lá, 50 hamburguerias, Uhum. onde eu abri. E todos foram puxando para baixo os preços. Sim. E aí você começa a perceber que existe um limiar ali. Uhum. Aí você vai falar assim: nossa, mas fulano tá vendendo mais barato do que todo mundo. Será que esse fulano ele vai conseguir sobreviver? Porque a concorrência, né, ela tem que pensar em sobreviver, ela não tem que pensar só em vender mais barato. É. Então, assim, Porque senão ele afeta a qualidade também, dependendo do que ele vende. qualidade, pagamento de insumos, uma série de coisas. Uhum. A tua própria organização financeira pessoal ali. Às vezes a pessoa.
ela começa a cobrar mais barato para tentar ganhar a concorrência, e aí Uhum. ela vê que ela não está conseguindo pagar nem o prolabore Sim. dela, enfim, as contas pessoais dela. Então, é o que eu falo. Eu fui estudar um mercado, né? Porque hoje eu estudo economia e tal, justamente para entender isso. Porque as Uhum. pessoas elas falam palavras meio que, frases meio que vazias, né? Ah, a concorrência é saudável, tal. Mas por que que ela é saudável? Uhum. E aí eu fui procurar entender. Então, sobre esse lance de margem, para a gente não fugir do assunto, vai depender muito do ambiente. Sim. Se você tem um ambiente que você tem pouca concorrência, você tem uma demanda muito boa, muito grande, aí você consegue precificar da Uhum. maneira que você achar melhor, No varejo. aumentar as É. suas margens e Sim. tal. Mas a concorrência ela não permite isso. Uhum. A concorrência também ela vai trazer o melhor preço para o cliente, então também é bom. Sim. Por isso que eu falo, o capitalismo ele é um termo muito pejorativo por parte de quem não entende. Uhum. Mas o capitalismo ele é a coisa mais incrível que já Uhum. existiu para as pessoas. Por quê? Porque você, num país capitalista, você consegue criar um ambiente de livre concorrência, Uhum. você consegue trazer esses preços para baixo, porque quem tiver um preço muito alto ele não vai conseguir vender, Sim. e automaticamente você já consegue mensurar Uhum. o teu negócio ou qualquer outra coisa. Então, assim, ele dá a concorrência, ela te dá dados, Sim. ela te dá informações até onde você pode ir ou até onde você não pode. Ou se Sim. você está indo muito além do que o padrão ali, né? Sabe onde que me surpreendeu assim? Eu vi que, cara, a questão da concorrência fez impactou a cidade. Você pega, por exemplo, Gramado. Não sei se já foi pro Não Gramado. fui ainda. Rio Grande do Sul, né? É, você vai para Gramado, cara, tipo, você tem várias empresas lá que são temáticas, né? Então, Certo. se a empresa é uma loja de chocolate, ela é a fantástica fábrica de chocolate. Aí ela tem as engrenagens, tem tudo de uma fábrica de chocolate para desenhar aquilo. Se eles têm lá uma loja de doce, cara, ela é totalmente uma fábrica de doce, cheio de donuts e coisas absurdas. Certo. Os restaurantes, né? Você tem restaurante de tema de medieval e não sei o que e tal. E o que que a gente percebe com isso? Pô, o cara que quer abrir uma empresa nova num ambiente desse, ele já tem ali um parâmetro para ele já tem uma certa linha para ele atingir, porque se ele abrir abaixo daquilo, ele não vai sobreviver. Acaba que É, é, forçando, isso é uma hipótese, né? sim, É uma hipótese. Continua aí o raciocínio que depois a gente é. vai. Não é, porque o que que eu penso? Porque acaba que você está elevando a concorrência, acaba fazendo que se eleve Sim, alguns com níveis, certeza. né? Isso é um fato. Então é nesse ponto que eu digo, Tá. porque é uma cidade que eu fiquei surpreso com essa resposta ao público. Sim. Você não tem um nível tão Então, inferior. mas aí o que que acontece? Isso não nega ou isso não exclui um cara lá da periferia ou uma mulher lá da periferia do lugar Uhum. que queira entrar no mercado e começar de alguma maneira. Sim, não, Talvez ela não vai atingir aquele cliente, sim. mas sempre vai ter um cliente para ser atendido. De repente, nesses lugares mais elitizados, talvez o seu Zé não vai nem querer ir lá, porque só de olhar para o lugar Uhum. ele já meio que já vai falar, meu, isso aqui vai sair caro. Sim. Então, é isso que eu falo, cara, o mercado livre, né, o capitalismo que eu defendo, ele Uhum. é muito bom, porque assim, ele consegue abraçar qualquer tipo de pessoa, tanto de quem vai iniciar o negócio ou vai empreender, quanto o consumidor final, o cliente, cara. É o que eu falo, tipo assim, ah, beleza, meu, vamos imaginar Gramado, né? Ah, pô, tem uma série de lugares bacanas no centro, nas regiões mais turísticas e tal. Uhum. E aí, de repente, um cara que tá lá cansado de ser CLT, que eu falo que a CLT hoje, e não é por culpa do empresário, a gente pode até voltar isso num outro momento em relação à CLT, mas assim, é um semi-escravo, Uhum. tá? E aí, mas é uma série de coisas que levam a tributações.
a impostos, Sim. né? De repente ele tá cansado ali de trabalhar de CLT, ele fala, puta, meu, eu vou tentar empreender mesmo nesse caos aqui, né? Vou me arriscar. É, vai ter esse mercado. Aí vai depender do que ele tem em mãos, né? De como ele. É o que eu falo. Eu comecei a Burgers on Fire na época, que foi um teste, né? Uhum. Na minha casa. Eu comecei com delivery, não sei se você Sim, lembra. sim. E aí depois foi pra loja e tal, né? Uhum. Então, assim, eu acho que tem espaço. Tanto para quem quer empreender, quanto para quem quer consumir. Uhum. Ou seja, não, ali eu acho que é muito para mim. Preciso de algo mais Mais reduzido. barato, mais acessível. E aí tem que ter esse cara também que vai servir para esse tipo de cliente. Mas aí numa visão geral, né, pra gente dar um fechamento assim. Hoje, para abrir um negócio, o que o Isaac, vamos supor assim, não sei, uns 3 a 5 pontos que o Isaac mais analisaria para alguém que tá Para abrir indispensável. tá, para abrir um negócio de alimentação, que é a minha área, ou para qualquer Não, outro tipo de para negócio? qualquer, uma generalizada aí. Sim, cara, assim, eu penso hoje, eu vou tentar listar aqui os cinco, né? Uhum, Eu vejo hoje que primeiro que você tem que analisar a viabilidade do negócio, né? uhum, Eu vejo muita gente às vezes querendo montar algo e fala assim, não, vai dar certo, que não sei o quê. Às vezes até tem um capital para uhum. investir, às vezes investe muito mal, Sim. seja num espaço que não é legal, seja numa área que já está totalmente saturada, Uhum, enfim. A primeira coisa que eu acho que seria interessante uma pessoa analisar é analisar essas premissas aí, é analisar o mercado. Tipo assim, meu, o que que eu vou fazer, aonde estou, o que que eu tenho que investir, né? Qual que é uhum. o capital que eu tenho que injetar ali, qual que vai ser a minha margem, as Qual, minhas margens, né? qual é a minha concorrência? Sim, concorrência, enfim, uma série de coisas, o próprio produto em si. Sim. Porque assim, hoje, por exemplo, eu comecei a mexer com hambúrguer artesanal em 2017. Era um outro cenário, Sim. era pouca concorrência. Então hoje, esse lance de hambúrguer, ele já virou meio que uma commodity. Ou seja, você vai achar em qualquer lugar. É o que eu te falei lá do lance da concorrência. Ela já virou uma commodity, ela já virou um preço que se Uhum, você for em 10 lugares, os preços vão estar mais ou menos todos parecidos. uhum, Então, assim, eu acho que a primeira coisa é essa, é tentar analisar de fato. A gente tem muita ferramenta, principalmente na internet, tem chat GPT para te ajudar ali a estruturar. O YouTube, o próprio YouTube tem, meu, muita coisa bacana. Eu acho que a galera não explora isso. uhum. E eu tô falando aqui para uma galera que, assim como eu, tentou criar as coisas do zero. É óbvio que os meus conselhos aqui, eles não vão servir para um CEO de uma empresa bilionária. É Uhum. óbvio, né? Mas vamos abaixar minha régua aqui, né? Primeiro, é isso que eu estou falando, é tentar adquirir essas informações, juntar elas para ver se é viável. Uhum. Acho que é uma das primeiras coisas. Segundo, cara, não vou nem colocar a ordem aqui, tá? São cinco assim que eu acho que é interessante. Segundo, cara, eu acho que é, colocar um pouco de você. O que que é colocar um pouco de você? É você não ficar tentando pegar o sucesso alheio. Vou te dar um exemplo. De repente, o cara quer montar uma escola, igual a gente estava falando do Flávio Augusto, né? De repente, o cara quer montar uma escola de inglês e tal, e aí ele vai pegar mais ou menos as ideias do Flávio Augusto que teve e tal. Não, às vezes não. Às vezes você tem o conhecimento, e esquece de colocar as tuas características no negócio. Por que que eu falo que isso é importante? Vai dar certo ou não? Sempre vai ser uma incógnita. Não dá para saber se um negócio vai dar certo ou não. Vai depender de um monte de Um monte de coisa, né? fatores.
Mas assim, o que que eu vejo? Hoje eu vejo negócios muito parecidos. Uhum. E o ser humano, ele não é parecido com ninguém. Cada ser humano, ele é diferente dos 8 bilhões que existem no mundo. Não tem ser Sim. humano igual ao outro, não existe isso. Uhum. O tempo, enfim, a vivência, uma série de coisas faz nós sermos muito únicos. E eu Uhum. acho, cara, que quando a pessoa esquece muito dessas características dela, por mais que sejam poucas, Uhum. mas que conforme ela vai adquirindo aquele autoconhecimento e coloca isso no negócio dela, eu acho que as chances de dar certo são muito melhores do que ela ficar copiando. É. Por quê? Porque às vezes ela vai ter, ela vai precisar, vai ter uma dúvida e pelo fato dela ter ficado copiando muitos outros, ela não vai ter a resposta, entendeu? E às vezes o que tá dentro, o que tá nela, a personalização que tá nela é o que vai Exato. diferenciar. É, tipo assim, primeiro, assim, a autovalorização do que você tem de bagagem. Eu acho que isso é Sim, importante. legal. E eu acho que todo mundo tem essa bagagem. Uhum. Não tem como falar que uma pessoa que já está disposta a empreender não tem essa bagagem. Ela tem, cara. Se ela Sim. já teve essa ideia de empreender, opa, calma aí, não é todo mundo que tem esse start. Então, Uhum. ela já tá começando muito bem. É Sim, óbvio que a gente pega a referência, né, meu? Isso é normal. sim. Mas eu acho que é legal você pegar fatores que fazem parte da tua vida, das coisas que Uhum. você gosta, do que você acredita, enfim. Uhum. Terceiro, cara, é, eu acho que a gente tinha falado, o primeiro era Viabilidade. viabilidade. Segundo, vamos colocar aí o personalização. Exato, é tipo assim, a, a autodescoberta de si Uhum. mostrado num negócio. Sim, Terceiro, eu acho que é um pouco de planejamento financeiro. Eu com acho que tem que ter certeza. muito no Brasil. Uhum. Às vezes a pessoa, tipo, sei lá, ela tem 50 mil reais no bolso, na conta lá, ou 10 mil, ou 5 mil, que seja, e ela fala assim: ah, não, eu tenho, sei lá, eu tenho essa grana aqui, vai dar pra montar. E ela começa, eu já vi casos assim, da pessoa começar a montar um negócio na hora que chegar no meio do caminho, Ah, coisas que ela não previu. previu e deixou lá, sabe? Tipo, Uhum. desistiu. Só perdeu dinheiro, deixou às vezes numa obra que estava fazendo, ou em equipamentos e não conseguiu comprar tudo e tal. Perde Eu acho que é tempo. planejamento financeiro, né? Sim. Principalmente. O que mais, cara? Quarto, eu acho que é interessante, apesar de hoje eu pessoalmente ser um cara mais low profile, pessoalmente, não as empresas. As Sim. empresas elas têm que estar sempre. Mas eu acho que é muito importante as pessoas é, colocarem a cara a tapa, Uhum. que é a internet, em Uhum. alguma plataforma, começar a trabalhar isso. Não é só você trabalhar o negócio, porque eu acho que hoje as pessoas elas ficam muito mais na frente do celular ou de um computador do que na rua Sim. encontrando negócios. Então acho que isso é importante. Quinto, cara, sei lá, cara, eu acho que é não desistir assim facilmente. Eu acho que se você escolhe empreender, você vai perceber que vai ser muito difícil você voltar para a CLT, porque você vai ver que você tem uma certa, por mais que tenha todas essas dores de cabeça, você tem uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo. Eu acho que isso Realmente é isso é valioso. válido. É. Não é só o dinheiro. Sim. Então eu acho que se você está nessa pegada de começar um negócio, é falar assim, meu, isso aqui é pro resto da minha vida. Por Sim. mais que não seja Segmento. naquele segmento, mas vai ser em algum outro. Sim. Eu acho que é não desistir. Pô, beleza, quero ter um CNPJ? Quero. Não quero mais ser CLT. Eu acho que é isso. É É. tipo não desistir de ser um CNPJ. Porque eu acho que quando a pessoa mantém aquela hipótese, eu acredito que quando você vai entrar, trilhar esse caminho, você tem que excluir as outras opções. Porque se você ainda tem aquela
hipótese assim, se não der certo, você já começou errado, porque querendo ou não, fica aquele ponto, né? Aquela opção É, ainda de retrocesso. a vida é erros e acertos, né? Aham. Sempre foi assim a vida. Mas hoje é o que a gente tá falando. Vamos lá, voltar lá no começo, o Brasil. Uhum. Brasil. Existem uma série de fatores políticos, ideológicos, que fazem com que a mão de obra da CLT seja muito pouco valorizada. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que, meu, a não ser que, sei lá, apareça uma puta de uma oportunidade Sim. que de repente seja até de voltar para uma CLT, mas muito bem remunerado, que de repente até lá na frente te dê condições para que você volte a É. ter um CNPJ, entendeu? Porque a gente tem a vida aí, né? Vários anos, muita coisa pode acontecer. Não, é isso que eu tô falando. Tipo, o assunto aqui, a pessoa que vai assistir o teu material, ela é provavelmente ela é alguém que quer montar um negócio, Uhum. né? Ou seja, ela já te procurou para isso. Então vamos dar ideias, vamos Sim. dar caminhos para que ela tenha e continue tendo o CNPJ dela, porque até para o mercado, até para o consumidor, não é interessante ter menos Uhum. empresas. Sim. Porque é o que a gente estava falando, quanto mais empresas, maior a competitividade, melhores os preços. Quem Sim. consome é o cliente, Verdade. entendeu? Então isso é uma corrente do bem, né? O capitalismo ele é uma corrente do bem. Uhum. A molecada odeia esse termo, mas quando você começa a adquirir conhecimento, você vê que é uma das coisas mais justas da humanidade. Isso aí. Bom, estamos com o Isaac Coelho, né? Esse cara inteligentíssimo pra caramba. A gente tem que repetir Obrigado. essa. Não, eu sou. Não, Eu, vamos, eu não, amo isso daqui, cara. não, vamos Eu amo repetir essas conversar, cara. doses aí, né? E aí a gente vai cada vez mais tentando trazer essas informações aí para as pessoas que estão querendo começar. Doutor, tem mais alguma Obrigado. coisa? Tranquilo? Não, não, mano, eu tô aqui. Eu tô aqui com você, cara. Legal. Não, muito obrigado pela participação. Obrigado você, obrigado a produção aí. E tamo junto. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado. Nós encerramos aí essa edição. Vai ter próximas, inclusive. Você que ficou interessado aí fazer seu agendamento com o Isaac, a gente vai alinhar aqui as questões do perfil dele. Então fica à vontade. E eu desejo a vocês bons negócios. Então tenha um sucesso nos seus negócios. Um abraço.